Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InnovaTcast. Hoje com meu parceiro de sempre, que voltou. Voltei. Paulo Salomão, nosso líder técnico. E hoje a gente tem o prazer de receber o Edson Borges, o Edinho. Depois de muita dificuldade na agenda, que bom que deu certo. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Poxa, muito obrigado. Primeiro pela paciência da gente ter conseguido encontrar a data. Mas valeu a pena. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. O Edson, a gente sempre pede para começar, para quem ainda não te conhece, ou às vezes conhece o Edson profissional. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Tá bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que pode chamar de Edinho. Boa. Acho que essa é a primeira coisa. Todo mundo me conhece, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional como Edinho, então é intimidade tá liberado, então. Liberada para todo mundo. É até estranho quando chama de Edson, né? É Paulinho, é Paulinho. Parece que deu alguma coisa errada, né? Edson, tá vamos brigando. Conversar aí que deu errado. Então, bacana. Então, acho que de trajetória para encurtar um período que é relativamente longo. Né? Imagina, você não vinha. Tem 3 fases aí grandes agora 4 fases grandes de carreira que eu divido. Legal. Eu comecei minha carreira na área técnica como desenvolvedor, mesmo antes de fazer faculdade. Então, foi uma coisa que eu quis começar bem moleque ali, né? Queria trabalhar, queria ter meu dinheiro, minhas coisas, tudo mais. Trabalhei alguns anos nessa área. Pude viver o estouro ali da bolha da internet e todas as coisas que estavam associadas, né? Bug do milênio e afins, né? E depois disso fui para a área de marketing de produto. Então entrei ali como estagiário na IBM depois de alguns anos já trabalhando. Aprendi bastante mercado de hardware, a gente falou um pouquinho mais cedo, então eram PCs, notebooks, servidores Intel e etc. Muita coisa relacionada a fabricação, produtos, preços e uma parte de inteligência de mercado muito legal, que eu acho que é uma escola que vale para todo mundo. Então, entender o mercado, entender concorrência, entender posicionamento de produto foi muito bacana. Essa posição me levou a me aproximar de alguns parceiros na época ali. Né? O pedaço de PCs foi vendido para a Lenovo, da IBM para a Lenovo, e um dos parceiros que eu me aproximei foi a Microsoft. Que legal. E num belo dia apareceu uma oportunidade de ir para a Microsoft. Né? Então isso foi lá nos idos de 2007, mais ou menos. Fui para a Microsoft na área de produto ainda. Tive a oportunidade de participar de vários produtos muito legais. A gente também falou mais cedo um pouquinho, um deles lá, o Windows 7, mas outros como o Intune, que é um produto hoje super bacana. Eu participei do lançamento da primeira versão, então estava bem inicial ainda, né? Gestão em nuvem, aquela coisa. E depois de alguns anos nessa área de marketing de produto, eu fui convidado a mover para uma área de vendas, uma área comercial. Né? E como todo bom cara de marketing, você tem certeza que você sabe como vender, porque você dá treinamentos, produz materiais, você ensina as pessoas e tudo mais. E um dia o cara falou, você não quer parar de treinar e ir lá vender? Eu falei, sair do banco e entrar no campo, vamos né? Vamos lá. E aí tive uma experiência fantástica. Fui trabalhar com Dynamics, quem conhece, que é a parte de solução de negócio da Microsoft. Trabalhei um período ali. Mudei para mais uma área lá internamente e tive a oportunidade de sair da Microsoft por um tempo. Fui ter uma experiência na Oracle, na área de vendas também, e aí parte de infraestrutura, bancos de dados, nuvem, middleware. Uma experiência super bacana também do ponto de vista de vendas. E depois, uma coisa que eu não achei que ia acontecer, fui convidado de volta para a Microsoft. Isso é bom quando sai com portas abertas, né? Pois é, mas eu já tinha 7 anos quando eu saí, então é aquela coisa que você fala, poxa, esse foi um ciclo que acabou. Né? E aí eu já estou de volta há mais de quase 8 de novo, então um novo ciclo que aconteceu nas áreas de vendas também. Sim. E aí nesses últimos anos, entre pequenas e médias no início, momento onde a gente se conheceu lá atrás, e depois trabalhando como responsável pelos times de atendimento do segmento corporate, né, que é o segmento intermediário da Microsoft, até 2 meses atrás, onde eu mudei para uma posição agora que é uma posição regional, Américas que a gente fala, então Canadá, Estados Unidos, América Latina, para cuidar da estratégia dos times de atendimento de todas essas regiões. Então tá super bacana, super divertido e é legal a gente poder levar a nossa experiência para outros papéis e para outras pessoas e para outras áreas, regiões. Então tá sendo uma jornada divertida, vamos dizer assim, bem bacana. Que legal. E o que você percebeu? Você
estava na Microsoft, saiu e voltou. O que você percebeu de diferente? Você foi conhecer o mercado, né? Querendo ou não. Sim. De alguma forma, não necessariamente um concorrente, mas, né? Sim, de alguma forma. Um concorrente. E aí você volta, o que você traz nessa bagagem que você fala de ter saído, a oportunidade de ter saído e ter voltado? Ótima pergunta. Eu acho que a gente vai buscando crescer na carreira e foi uma oportunidade de crescimento que eu tive. Eu saí, fui trabalhar com uma pessoa que eu conhecia. Foi um período super intenso, super bacana. Mas eu vi na Microsoft uma cultura diferente. Né? Então isso, eu brinco que somando os 2 períodos, eu devo estar chegando a 15 anos de Microsoft, mais ou menos. E a cultura dos 2 períodos muito diferente, porque a gente tinha CEOs diferentes. Isso que é bacana, né? E Muda aí, completamente o direcionamento ali da estratégia, né? E eu já tive conversas com clientes que estavam buscando fazer mudanças internas e perguntaram sobre isso. Como que a gente faz isso? Como que a Microsoft fez, por exemplo? Né? E existem, inclusive, materiais oficiais internos que a gente pode compartilhar lá com alguns clientes que a gente conta essa história da mudança cultural da Microsoft. Mas, pessoalmente, a cultura como ela estava na minha volta estava muito alinhada com a minha forma de pensar. Né? Isso que é bacana. Então, porque ninguém fica 15 anos se está desalinhado. Exatamente, essa visão. exatamente. E aí eu acho que tem uma coisa de como que a gente ajuda as pessoas a crescerem, né? Como que a gente ajuda que elas possam entregar o seu melhor, que elas curtam o que elas estão fazendo enquanto isso acontece. Né? Sim. Não quer dizer que não tem pressão, que não tem meta, que não tem desafio, tem não muito. Não é um playground, né? Não é. Com certeza em tecnologia nunca é. Então, eu acho que o pessoal brinca, a gente conversa bastante sobre isso. Muitas vezes ser legal, ser entusiasta com o que você está fazendo não quer dizer que é fácil. E nem que é gostoso. Na verdade, eu tenho a seguinte hipótese a ser validada aqui, mas para mim parece verdadeira, que é: se você gosta do que está fazendo, mesmo que seja difícil, mesmo que você precise estudar mais, mesmo que você precise se dedicar mais, você vai curtir aquilo que está fazendo. A ponto porque de que você sente prazer em fazer aquilo, né? A ponto de que você tem que se organizar para falar: deixa eu até pôr uns limites aqui, porque eu tô curtindo muito. E se você consegue, tendo bons resultados, evoluindo, tendo seus reconhecimentos, seu crescimento de carreira, etc., as coisas tendem a continuar acontecendo. Então, essa mudança cultural me trouxe de volta, misturou um pouco com a minha forma de pensar, de gestão de pessoas, de liderança, de mudança organizacional, etc. E eu acho que me formou também um pouco. Então, esse foi o motivo e é o motivo pelo qual eu estou na Microsoft até agora também. Né? Então, além de aprender, poder crescer na carreira, também tem um alinhamento cultural de como as coisas funcionam no dia a dia, né? Que eu acho que é bem bacana. Muito legal. E aí você estava numa posição mais de marketing e foi para vendas, né? Sim. O que você percebe que é de diferente de estratégia? O que muda quando você está olhando mais para o marketing do produto e quando você vai para a ponta e vai divulgar esse produto? Muda bastante? Ou o fato... Eu sempre acho que o marketing está muito de mãos dadas com vendas, né? Não dá... Com certeza. Mas uma coisa é você pensar na estratégia, outra coisa é você executar a estratégia, né? Você sentiu muita diferença? Eu acho que isso foi o que me trouxe à posição que eu estou hoje, que é uma combinação de você ter uma visão de... A gente brinca assim, né? Uma visão distante, dar um zoom out, ver mercado, ver concorrente, ver ecossistema, ver indústria vertical de cliente, e você vai e mergulha no dia a dia e no relacionamento com aquele um cliente, daquele, né, um projeto que você está tratando. Você conseguir ter essas duas visões, e aí eu acho que o marketing te traz essa visão ampla que vendas não traz, e vendas te traz essa visão próxima que o marketing não traz. Né? Então, as mãos dadas andam ali. Né? Então, assim, olha, está acontecendo isso no mercado. Opa, está acontecendo, deixa eu levar lá para o meu cliente. Aí lá, olha, nesse meu cliente está acontecendo uma outra situação. Traz de volta. Será que está acontecendo em outros? Essa conexão do macro para o micro ali, para o dia a dia, eu acho fantástica. E isso eu acho que me ajudou hoje a ter o papel que eu tenho, que é exatamente o que eu preciso. Enxergar uma região inteira, como que ela está em relação ao mundo, mas eu preciso ajudar o vendedor na ponta, lá individual, com aquele um cliente, com o dia a dia dele. Então,
da visão ampla pro dia a dia. Eu tinha um amigo que ele falava uma coisa sobre marketing. Ele era de marketing. Ele falava assim, cara, o marqueteiro é o cara que tem a mala de ferramenta. O vendedor é saber qual ferramenta apertar. Pode ser. É isso mesmo. Pode ser. Porque ele fala assim, cara, tem esse leque de ferramentas. Tá aqui tudo que você precisa aprender do teu cliente. Esse teu cliente, qual que ele precisa? Exato. Porque é o cara saber filtrar, porque assim, ele brincava assim, você abre a capa do Batman pro cliente, que é verdade. Tem de tudo ali dentro. O que o teu cliente realmente precisa? O que ele vai poder consumir, que é aquilo que a gente conversa até das jornadas. Exatamente. Então assim, cara, onde que esse cliente tá, em que posição que ele tá, o que ele pode consumir, o que ele deseja consumir. Mas cara, ele tem um step pra chegar até lá, né? E é muitas vezes isso que é o diferencial do cara de vendas, que tá lá na ponta. O marketing vai fornecer tudo que ele pode fazer e como ele pode atingir. Mas cara, saber o dosar, o estágio que o cara tá. Exato. É uma estratégia que a gente usa dentro de casa, que ele comentou da jornada. Então, o marketing trouxe a visão da jornada de segurança, que a gente também faz um trabalho muito voltado para segurança. Sim. E aí, às vezes, o cliente chega, né, Paulo, eu quero resolver o problema do meu AD. Eu tenho um AD local, vou levar o AD para 100% cloud. Aí, quando a gente vai conversar com o cliente, você, não, mas você tem um antivírus aí Não tem. Ah, você tem... Seu e-mail já tá Você troca a senha? Você tem política de troca de senha? Você tem duplo fator. Duplo fator de atendimento? Não tem. Então, cara, vamos pelo básico, depois... Passo a passo. O cliente recebe assim, quero implantar o Purview. Porque o marketing fez a campanha. Maravilhoso. Fala assim, você tá em nuvem? Não. Vamos começar do começo. Volta um passo pra trás. E é assim, porque vender por vender, vamos pegar aqui também, é um negócio legal quando você tem esse alinhamento entre marketing e vendas, é você também transformar o vendedor num gestor de conta, na verdade. Que ele vai gerenciar aquele cliente, do que o tirador de pedido, que é bater na porta e falar assim, cara, tá bom, vamos renovar. Ou você precisa desse produto, tá, vou te vender. Pum. Se vai funcionar, se vai usar, pouco importa. E eu acho que é um modelo que não funciona mais, né? O modelo do cara que vai, bate na porta e vai embora, né? Porque, na verdade, o mercado tem muita opção, tem muita solução, tem muito ecossistema, muita empresa. Você tem quem atenda às suas necessidades. Então, quem não ouvir o que o cliente precisa... Né? E eu brinco assim, você tem que ouvir o que o cliente precisa, mas quem ajuda ele a fazer a tradução para o que você tem é você. Porque o cara ele não vive o seu dia a dia. Né? Tem o ditado que é, o cara toma café da manhã, almoça e janta o negócio dele. Ele sabe tudo do negócio dele. Quem faz isso com o seu negócio é você. Você tem a obrigação de ir lá e falar assim, olha, talvez você não conheça isso, talvez na sua indústria você não saiba, outros estão usando isso. Em relação ao seu mercado, você pode estar adiantado ou estar atrasado, né? Ou está na hora de fazer alguma coisa, ou como você falou, vamos passo a passo, você quer chegar aqui, vamos desenhar o roadmap para você chegar aqui, mas tem uns passinhos antes que você tem que cumprir. Então, sim, ouvir a necessidade do cara e ser aquele consultor que fala, cara, deixa eu te ajudar no caminho para chegar lá. É a venda consultiva, né, que eu falo, não é a tiração de pedido, que a gente brinca muito lá com o time comercial, fala, galera, eu prefiro que vocês percam 3, 4 reuniões planejando, fazendo um pré-vendas muito bem feito, do que uma venda bem feita do ponto de vista comercial, financeiro, mas muito ruim do ponto de vista técnico. Porque ou o cliente não vai consumir toda a totalidade daquilo que a gente está propondo, ou daqui a um ano ele vai falar assim, cara, eu não estou usando, vou cancelar, beleza? Exato. E ele não sente mais a confiança em vocês. Exatamente. Né? Aí é um negócio que aí acaba. Só, poxa, o cara veio aqui, fez um super projeto e depois ele foi embora e me deixou com um negócio que na verdade não fazia muito sentido. Ou então não investiu muito na questão da adoção, que é outra coisa que a gente faz muito internamente. Excelente ponto. Às vezes o cliente pega uma licença completa, no SMB o Business Premium ou na linha Enterprise, né, um E5, que a gente sabe que tem uma gama gigante de recursos e o cara está usando o pacote Office instalado, por exemplo. Né? Sim. E às vezes o trabalho nosso na ponta, enquanto parceiro, é passar essa informação de tudo do potencial da solução deles, e eu acho que vocês preparam muito o parceiro para fazer isso. Até para o pessoal entender um pouquinho essa dinâmica, porque a Microsoft é o fabricante e tem os parceiros. Até para o pessoal entender um pouquinho essa dinâmica, como que vocês, até abrindo informações de bastidores aqui, vocês apoiam os parceiros que fazem o atendimento final. Sim. Como que é essa dinâmica, como que é para você, em nome da Microsoft, trazer essa informação? Eu vou até falar, acho que em nome de uma visão de mercado inteiro, e a gente tenta cobrir um pouquinho mais o que você me pergunta específico, que é para todas as empresas que eu passei, eu acho que existe sempre a preocupação ou a necessidade de você ajudar que o produto ou a solução, seja ele lá um hardware da Apple, ou depois um software instalado ainda no mundo on-premises ali que a gente estava, e agora em nuvem tudo que a gente tem de serviço,
ajudar os usuários a acompanharem. Então, cada vez mais as soluções evoluem e vão trazendo funcionalidades, obviamente com o objetivo de facilitar a vida do usuário, mas se você não traz nada para o usuário nunca, se você não para e faz uma adoção, Sim. não dá um treinamento, não põe alguém que é mais especializado dentro de um time ou de vários times, esse uso não avança. E aí você não extrai da tecnologia o que você pode extrair. O que é legal, o que eu já vi de cliente que fez adoção bacana e que depois vai tirar o máximo da ferramenta e vem e mostra de volta e fala: olha o que eu faço com Power BI. Olha o que eu faço com Low Code. Olha como que é a estrutura dessa área. E a gente já vai chegar a falar de... Olha como que eu automatizei aqui com as soluções do Automate. Fantástico, fantástico. Então, é muito bacana o que você falou por conta disso. E eu acho que ter a capacidade de entregar isso é o complemento da venda consultiva. Então, eu expliquei, eu contei o que tem, eu ouvi a necessidade, a gente fechou o negócio, ótimo. Agora eu vou te ajudar a usar o negócio. Para você poder ir para o teu próximo passo futuro. Né? E tem coisas que são mais simples, tem coisas que são menos simples. Diferentes usos, diferentes usuários, momentos ali. Exato. E aí, falando um pouquinho do papel de vocês, primeiro, até aproveitar que você está aqui para agradecer todo o trabalho que vocês fazem nos bastidores com os parceiros, porque às vezes o cliente fala assim: nossa, a Innovate prestou uma consultoria muito bacana, mas também tem os nossos parceiros, né? Os nossos universitários. Os universitários. A gente até está falando do Douglas Neres, inclusive, Sim. super parceiro, que dá condição também, em nome do fabricante, para viabilizar. A gente até lembrou de uma mensagem muito antiga que a gente trocou, que realmente o foco da Microsoft em viabilizar mesmo, para que as pessoas conheçam a solução. Sim. Então, o trabalho de vocês nesses bastidores é bem bacana, ajudando os parceiros, né? Com certeza, eu acho que os modelos novos que a Microsoft vem trazendo, alguns mais recentes, como por exemplo o CSP, que não é tão recente assim, mas está evoluindo, tem o objetivo de deixar entre Microsoft, cliente e parceiro, uma união das três partes ali, onde precisa ter o serviço junto com a entrega da solução. Exato. Precisa ter a adoção e o acompanhamento fim a fim. Precisa ter o suporte presente ali, para que seja realmente uma experiência de uso da solução e não uma venda pontual, como você falou lá atrás, o cara tirou o pedido e foi embora. Então essa entrega fim a fim, que amplia o relacionamento entre as partes, que amplia a forma de uso, que amplia a satisfação e que amplia o resultado do cliente no final, que é um pouco dessa missão atual da Microsoft, de garantir que todo mundo está usando tudo para crescer. Né? A Microsoft se posiciona hoje como plataforma para os clientes e parceiros poderem crescer. Ela não é fim, ela é meio. Ela é meio. E eu acho que essa é a parte de visão, de missão de empresa que também eu acho que é bem bacana. Sensacional. E falando, você que acompanha já há muito tempo várias empresas nesse processo de adoção de novas soluções, o que você percebe ainda, a dificuldade que algumas empresas têm encontrado em começar esse caminho? O Paulo, como técnico também, você pode comentar depois, porque tem um processo da pré-venda de convencer o cliente, mostrar que a importância dele acompanhar o mercado, e tem o desafio da cultura mudar tecnicamente, né, Paulo? Depois que você começa a implementar, mas antes de chegar no ponto do nosso time técnico fazer a implementação, ali no momento de consultoria, o que você percebe que ainda é uma barreira para algumas empresas começar esse processo de atualização e inovação? Eu falava isso com algumas pessoas das minhas equipes e alguns clientes, né? Eu falo sempre que tem aquilo que o cliente deseja ter, aquilo que ele precisa por algum motivador mexer, então é um final de suporte, é um hardware que está vencendo, é um software que está expirando, é alguma coisa que está muito antiga e não responde mais ao negócio, né? E saber se esse cara ele pode ser um inovador. Entendi. Então tem algumas fases assim. Em algum momento passado, quando eu vou lá para trás, sei lá, 15 anos para trás, ou mais, 20, as empresas tinham uma sequência. Então, primeiro eu vou trocar uma coisa que está antiga, depois eu vou evoluir, modernizar, e depois eu vou inovar. Hoje... Era um ciclo meio que programado. Hoje você está trocando uma coisa antiga aqui, você está com um projeto de inovação aqui ao mesmo tempo, porque se você esperar, você vai ficar para trás. Sim. Né? No meio do caminho você está implementando uma coisa nova. Enquanto você está fazendo isso, tem uma área que não combinou com você e está pondo uma outra coisa ali que não está integrada com você, porque também não foi colocado para ela uma solução. Então, hoje a dinâmica do mercado está muito maior. Então, para
para ser consultivo de verdade, endereçar os diferentes, a gente chama de horizontes ou diferentes frentes que o cliente tem que ter. Porque vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Porque o mercado hoje não espera mais você fazer esses passos de maneira tão gradual e mudar tudo. E não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem ainda muitos sistemas legados, sistemas antigos. E tem coisas que funcionam, ou funcionavam até recentemente. Né? Então, ou funcionam ou estão no seu limite. A qualquer momento vai... Não, e estão prevenindo as empresas de crescerem, ou de fazerem novas coisas. Né? Então, a brincadeira que você falou do quero usar uma solução aqui de governança em nuvem e não estou na nuvem. Exato. Né? Então, assim, mas espera, eu quero obter esse benefício aqui. Cara, você está 20 casinhas para trás. Tem muita coisa que você precisa fazer. Né? E aí o cara que está líder de negócio, o cara que é o CEO da empresa, os membros do conselho, não, a gente precisa ir para um próximo passo. Tá bom, então agora eu vou ter que pôr a mão em coisas que eu tô sem mexer há algum tempo. Vamos tirar os esqueletos do armário, né? Porque... aí complementando isso, olhando já pro ponto de vista, é aquilo que a gente sempre falou, né, Maíra? Eu acho que o principal desafio é o mindset da gestão. E aí, não sei se você concorda com o que eu vou falar. Quando a gente pega gestões de empresas mais antigas, vão cair ainda em empresas que têm aquela mentalidade. Vou investir no que eu preciso, que tá velho, que pode me dar algum problema. Vou começar a melhorar para depois falar de coisa nova. Então, quando você pega uma gestão mais antiga, uma gestão mais velha, é difícil você colocar esse mindset na frente. Cara, não dá para esperar. Então, você tá muito atrasado. Se você ficar mais, você vai ser engolido. Né? Quando você passa para gestões mais novas, eu acho que a gente começa a esbarrar numa questão que é o desespero. Eu quero tudo muito rápido, a toque de caixa, eu quero estar na vanguarda. Então você tem os dois extremos. Sim. Quem está no meio do caminho geralmente está melhor. É o cara que entendeu que ele precisa evoluir e ele sabe que ele tem que ir baby steps. Passo a passo, devagarzinho ali, entendendo onde dói mais, o que hoje realmente faz sentido. Né? Mas, por exemplo, a gente pega vários cases ali que o cliente fala assim, não, eu vou revolucionar a minha empresa. Aí o cara quer comprar tudo. Eu falei, cara, não, pera. Volta. Parece ótimo, mas... É lindo. Você na teoria... Você não vai dar conta. Não, na teoria tudo é lindo. Mas eu falei assim, tua equipe tá preparada? O que a gente sempre discute assim, eu acho que o hardware, o sistema, o software, a gente adapta. Porque você manda fazer, ele vai fazer. Eu vou comprar hardware, não vai funcionar. Tá, a tua equipe tá preparada porque vai vir? Sim. A tua cultura organizacional e seus processos estão adaptados para essa nova tecnologia? Não. Então a gente dá um passo para trás para dar dois para frente. Mas eu vejo um movimento que é o seguinte. Eu acho que a gente teve sim essa gestão mais conservadora, acontecendo bastante. Isso gerou um segundo movimento. Eu vou falar primeiro de tecnologia, né? Tá. Onde as empresas começaram a ter duas áreas de tecnologia. Sim. Você tem uma área que é a área de sustentação, que é a área do dia a dia, que é a área que cuida ali das coisas que estão lá faz tempo, e uma área de inovação, separada, porque essa primeira área não estava indo para lá, né? Então essa segunda área, e sim, às vezes acontece de exagerar na inovação, assim como acontece com a outra de exagerar no conservadorismo, existe esse risco. Diferentes negócios, diferentes mercados toleram diferentes níveis de atualização e modernização, né? Ou de defasagem, né? Ou de defasagem. Tem negócios que vão tolerar mais tempo, onde o cara talvez tenha uma participação de mercado maior, onde ele é um player principal, onde é um mercado que demora um pouquinho mais. Ele talvez tenha ali um pouquinho dessa permissão de demorar. Quando a gente vai para o mercado em geral, começaram a ter essas duas áreas operando, às vezes até de forma desconectada, porque uma tem uma velocidade, outra tem outra. Essas áreas de inovação começaram a permear as áreas de negócio. Não foram poucos clientes, não são, que têm, a partir das áreas de tecnologia, pessoas dentro das áreas de negócio. E eu acho que a gente está caminhando com as tecnologias mais recentes, eu tenho certeza que a gente vai falar disso, sem dúvida, para o lugar onde a gente está vendo as áreas de negócio com as pessoas que vão mudar o próprio negócio. Exato. Que aí já não está mais dentro da área de tecnologia. Que eu acho que era até um defeito da gestão achar que o TI tinha que saber tudo para trazer uma inovação.
Eu não conheço o negócio. Não né? tem como. Exato. Você pode até saber o que a empresa faz, mas no detalhe, você sabe como é que a área comercial funciona, você sabe como a área fiscal funciona. O processo do financeiro, né? Isso Exato. que ele comentou. A gente, inclusive, teve recentemente um dos nossos clientes fazendo um workshop para mostrar para a área de negócios como utilizar, por exemplo, uma das soluções Power BI com inteligência artificial, Sim. tudo, né? Copilot rodando junto, porque quem estava mais usando não era o pessoal de TI. Era o financeiro, é o pessoal do acadêmico, administrativo. Então, às vezes, quem puxa esse movimento nem sempre é a área de tecnologia. Acaba sendo o time de negócio. E cada né? vez mais agora. Cada vez mais Então, se a gente for entrar, eu não sei se você já quer entrar nesse assunto. É com você tá em casa. O movimento de áreas de negócio exigindo mais coisas é um movimento, eu acho que primeiro sem volta. Sim. E segundo, que foi um movimento acelerado à medida que a gente começou a receber as tecnologias de IA generativa no mercado. Sim. Por quê? São tecnologias que literalmente falam a nossa língua. Então agora eu não preciso mais ser um programador, um desenvolvedor para conversar com a minha tecnologia. Né? Então antes eu tinha que fazer um curso de alguma coisa por meses para aprender uma linguagem de desenvolvimento para eu poder ser um cara que vai desenvolver ali uma análise de negócio financeira, que nem você comentou, Sim. ou montar alguma coisa. Isso meio que já não existe mais, porque agora a gente pega uma tecnologia que nasceu no uso doméstico, então ela nasce porque a gente conversa com ela da forma como a gente está conversando aqui, de certa forma. A gente quase que sente que ela tem esse comportamento humano similar ao nosso, e aí eu sou da área de negócio e eu começo a resolver as minhas coisas com tecnologias sem ter que passar pelas áreas de tecnologia. Exato. Gerando várias coisas boas, vários riscos e pontos de atenção importantes que hoje a gente tem que observar no mercado. Tanto que a gente fala sempre, né, Paulo, da questão da segurança, porque aí a gente tem que alinhar o fator da inovação com segurança. Porque tem a questão, um dos workshops que a gente faz também é justamente para isso. Mostrar para o time de negócio que eles têm que ter essa liberdade, mas entender... Tem que se preocupar como fazer. Como fazer. Porque às vezes o time de negócio, porque eu assisti um videozinho que era legal, dava para fazer. Mas eu acho que esse movimento que a gente fala de ter os analistas de negócio, os analistas de tecnologia nas áreas de negócio, surgiu muito também porque nós estamos falando de uma geração que tem um contato com tecnologia muito mais forte do que se você pegar 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, por exemplo, você pega hoje camada dos 20 aos 28 anos. Já nasceu na tecnologia, diferente da nossa geração que começou lá com... Como assim, diferente da nossa? Nós somos os millennials. Você não precisa entrar nesse detalhe aí, ó. A gente ligou com ficha. Não vem com essa não, nós ligamos com ficha. A gente fez a transição. Nunca vai ter uma geração igual, do analógico pro digital. Ai, caramba. Então, só que essa molecada de hoje já tá nascendo na tecnologia. Então, pra eles buscar tecnologia é intuitivo. Exato. Diferente pra gente é assim, putz, cara, o que eu vou fazer? Ah, não, tecnologia é uma saída. Então, a gente ficar se debruçado no papel e pensa e vai e vê processo. Não, a molecada... Vou dar um exemplo tonto. Eu tava assistindo outro dia o vídeo daquele cara que foi o CEO do grupo Silvio Santos. Sei. Aí ele fez um videozinho e falou que ele tava lá na 12C se matando pra fazer um cálculo de juros presente. Chegou um rapaz, ele falou de 20 e poucos anos, falou, o que você tá fazendo? Não, eu tô calculando aqui. Ele falou assim, peraí. Puxou o chat GPT ali e falou assim, o que você quer? Juros presente? Me fala o valor, parcela, tempo, não sei o que. Qual banco? Valor presente. Não, qual banco? Sim. Banco. Falou, tá aqui, ó. O cara falou, já não uso mais a 12C. Então assim, você pega exemplos... É um exemplo bem besta, mas se você olhar hoje para, por exemplo, dos clientes que a gente tem uma permeação boa ali, sempre na área tem algum jovem que é entusiasta de tecnologia, que tá antenado com o que tá acontecendo, dando sugestão do que pode acontecer. Mas sabe que interessante? A gente viu, a Microsoft soltou agora a segunda versão da pesquisa dela de mercado de trabalho, mas desde a primeira, o que a pesquisa identificou? IA generativa é uma coisa que permeia todas as gerações. Como a gente fala de uma linguagem natural, de conversar, diferentes conversas, diferentes perguntas, diferentes experiências. Mas em comum o fato todas de as conversar. gerações dentro de uma empresa usando quem estava usando, usuários de todas as gerações. É claro que existe uma diferença percentual um pouquinho maior para as gerações mais novas,
mas de certa forma todo mundo usando. A pergunta é para que está usando? Exato. De que forma está usando? O foco. Então, o como utilizar eu acho que faz ainda muita diferença. Né? Então, a gente até... E aí, se a gente pega a forma como a Microsoft está ajudando as empresas com isso, nem toda empresa é uma empresa de tecnologia só de jovens que só fazem isso. Né? Então, o cara que você falou da inovação, quero fazer tudo, hoje o cara da inovação que é quero fazer tudo em inteligência artificial, ele vai ter acesso a um monte de coisa, tem muita solução boa no mercado, mas não necessariamente a empresa dele está pronta para poder utilizar tudo aquilo. Então existem passos que permitem que uma empresa possa entrar e usar esse mercado. Um ano atrás, eu fiz palestras, reuniões com CEOs, com presidentes, com conselhos para falar sobre esse assunto e tinha muita gente, um ano e meio atrás, deixa eu entender o que é. Deixa eu entender onde eu posso chegar. Né? Algumas empresas saíram na frente, fizeram projetos bacanas e tudo mais. Hoje, a gente já fala de uma realidade, já é realidade. Uma das principais apresentações da Microsoft globalmente, que o Judson, que é o nosso presidente mundial de vendas, fala, ele conta alguns usos internos da própria Microsoft. Né? Então, assim, atendimento de suporte pensado a partir de agentes e rotinas de IA para automatizar processos e dar copilotos às pessoas. Então, todo processo poderá ter um agente, toda pessoa poderá ter um copiloto. Né? Vamos falar em qualquer área de negócio, do desenvolvedor ao financeiro, ao vendas, ao atendimento ao cliente. Então, hoje você já tem uma economia de centenas de milhões de dólares por ano. Então, a gente está falando de uma escala absurda, que é a Microsoft. Por quê? Você recebe um chamado, a triagem do chamado é feita por inteligência artificial. Se for algo simples, já resolve. E depois da triagem, se for necessário, roteia para o engenheiro correto. Então, reduziu o tempo de escalação, foi para o cara certo, já vai com o contexto certo. E aquele engenheiro ainda tem um copiloto para auxiliar ele a resolver mais rápido. Né? Mas isso aí começou dessa forma? Não. Você pode começar e a gente fala do Copilot do dia a dia. Então, dentro da família do 365, a gente tem o Copilot Chat, que seria, pensa no chat GPT corporativo. Sim, até com todas as seguranças. Utiliza essa tecnologia por baixo, por conta da parceria que a gente tem com a OpenAI. E permite que a gente integre com o portfólio inteiro de segurança e governança e tudo mais, que eu acho que hoje a Microsoft é o maior player de cibersegurança do mercado, pelo tamanho do portfólio. E aí você pode entregar para todos os seus usuários um primeiro chat onde eles podem utilizar. E isso independe se ele é um cara mais jovem, menos jovem, mais experiente, menos experiente. Precisa da adoção? Claro que é bom. Porque a treinar, tem que mudar o mindset do pessoal. Ensinar, educar. Como que a gente primeiro vai lá e usa, depois vai na HP. Primeiro vai lá fazer a conta, né? Depois vai lá conferir. Então, eu acho que tem esse primeiro passo. Você democratizou, você começa a ter essa cultura. Depois você vê quais áreas precisam de um copiloto talvez mais avançado. Que seja o próprio do 365 aí, com os aplicativos, com a integração, com tudo mais, ou nas outras áreas. Então, olha que interessante, 30% de todo o código, de todos os copilots que a Microsoft lançou no último ano, foi feito por um copilot. Então, assim, e eu já fiz esse teste. Eu podia outro dia, me ajuda a construir um chat, um copiloto. O copiloto não, eu coloquei como é que chama, um oráculo. Ele falou, 1 minuto. Aí começou a falar qual a função, o que você espera, que não sei o que, é conteúdo interno, não é? Ele foi desenhando tudo pra você. Falou, clica aqui, faz aqui, baixa o estúdio, clica assim, assim, assim. Isso acelera a entrega de solução para o mercado. Então, a Microsoft entregou muito mais produto do que ela entregava antes, nos ciclos de produto. E isso tornou o desenvolvimento de software completamente mais moderno do que era antes. Tá? Quando a gente vai para a área de vendas, isso também é algo que foi divulgado nos eventos, os vendedores que utilizam a tecnologia de Copilot, e aí a gente tem desde o 365 até o Sales Copilot, que é uma integração com o CRM, traz informação do cliente, etc. Esses caras têm uma conversão de mais de 20% do que outros que não usam, e a receita média desse cara é quase 10% maior que os outros. ROI instantâneo. Né? Por quê?
Porque esse cara se prepara melhor, esse cara atende melhor o cliente dele, esse cara sabe melhor o que ele está falando, esse cara consegue ter conversas mais adequadas. Então, tudo isso começa a se pagar quando você vai para a IA generativa bem aplicada. Isso antes de desenvolver uma solução onde você vai para a nossa nuvem, para o Azure, tem centenas de modelos disponíveis, você fala assim, não, agora eu vou desenvolver a última inovação do mundo, que é o que você falou. Vou inventar a roda ao quadrado. Dá para você chegar nisso, mas existem passos anteriores. Você tem que estar muito maduro, eu acho que você tem que estar muito maduro com o que você quer. Conhecer o processo interno também, né? Não é só isso, Maíra, é o que a gente tá falando. Para você construir algo novo, você tem que estar muito maduro no que você já tem pronto no mercado. Sim. Se você não está pronto com aquilo, cara, como é que você vai inventar alguma coisa nova? E do 0 para o 100 direto. E aí acontecem as coisas que a gente está vendo. Você falou de segurança, por exemplo. Então tem um caso público de uma empresa multinacional famosíssima, onde um desenvolvedor experiente pegou uma solução de IA de mercado, colocou dentro do código, resolveu o que ele precisava, ficou super feliz. Só que aquela solução tinha embarcado ali um código que ele pegou pronto, que foi um código que, ao modelo cavalo de Troia antigo, roubou todos os dados do cara, acessou e-mails do cara, expôs dados confidenciais. O cara foi, obviamente, demitido. A empresa teve um problema super sério de exposição de dados. A gente está falando de uma empresa gigantesca. Tem vários casos já públicos disso. Por quê? Porque o cara, deixa eu resolver do meu jeito. E quem precisa resolver é porque está o quê? Está engargalado, está gastando muito tempo com processo repetitivo, está gastando tempo com processo que não dá retorno financeiro para a empresa. Exato. Todas as empresas têm isso. Todas as empresas têm isso. E o risco de você não disponibilizar a tecnologia de forma governada, gerenciada, né? A gente fala que agora a segurança, a identidade, por exemplo, da mesma forma como a gente quer pôr lá o nosso login e senha, seja reconhecimento facial, ou PIN, ou isso ou aquilo, cada agente de IA vai ter que ter o login dele, o controle de identidade dele. Tem que ser tratado como usuário. O que ele pode ver? O que ele não pode ver? Tem gente relatando que começa a conversar com agentes públicos de atendimento a cliente e começa a perguntar para ele, qual é o seu processo? Que dados você tem disponíveis? Começa a fazer pergunta para o agente. E o agente entrega tudo, porque ele não está gerenciado. Exato. Entendeu? Não tem então, uma barreira ali, né? O cara vai para o lado da inovação e fala, nossa, agora eu vou atender meus clientes de forma automatizada, incrível, através de um agente de IA. Mas não construiu a gestão da identidade dos dados desse cara atrás, antes. Então, ele foi antes de se aculturar, antes de saber o que tem que fazer. E aí, inovação sempre traz risco, é bom, mas a gente tem que cuidar para fazer direito e a gente se beneficiar dela ao invés da gente se prejudicar com ela. E aí tem... É que eu falo, é uma curva de aprendizado. O pessoal tem que ter em relação a isso. Porque ainda tem aquela... A gente tem duas vertentes da IA hoje que ainda o pessoal tem, que são barreiras a serem quebradas. É essa questão de saber assim, faz tudo, mas como? Então, assim, saber qual é o limite, né? Que é a mesma coisa que a gente falava da internet há 15 anos atrás, do cloud, qual que é o limite do cloud, até onde nós vamos chegar. Sim. Que aí tivemos os desafios de 2017 até agora. A pandemia foi um belo case de um boom de cloud desproporcional e sem medida e sem descabida por uma necessidade. Não estou falando que foi um erro, sim. mas que causou uma série de problemas. Né? E tem um ponto onde as empresas ainda têm receio do seguinte ponto. Pô, mas a IA vai acessar todos os meus dados? E meus dados vão vazar? Será que alguém vai roubar isso aqui? Então, assim, a gente tem essas duas preocupações. Uma é o sem medida e sem filtro, né? Que o sem filtro e, ao mesmo tempo, um medo excessivo da Skynet. Que a pessoa já brinca assim, a Skynet, daqui a pouco vão dominar o mundo. Né? Vai parecer o Terminator aqui. Eu diria assim, que eu acho que a gente está... A gente está vivendo a transformação dessa tecnologia e a gente tem que fazer o melhor para se aproveitar dela. Né? Então alguém falou assim, você brincou o exemplo da calculadora, em algum momento a calculadora era alguma coisa que alguém falava, poxa, mas então você não sabe mais fazer conta? Você vai usar a calculadora para fazer conta? E aí depois todo mundo usava a calculadora. Sim. Né? É uma coisa boba que a gente vê e que a tecnologia está avançando e que agora ela permite a gente fazer mais coisas mais rapidamente. Né? Ela está mudando o mercado. Tem jeito de fazer direito.
não precisa ter o medo excessivo. Obviamente existe uma responsabilidade, como existe com todas as tecnologias. Como existe com tudo que a gente faz nas nossas empresas e no nosso dia a dia. Então, eu não acho que ninguém tem todas as respostas de para onde vai essa tecnologia, porque ela primeiro que ela evolui muito rápido, segundo que ela é nova, mas a gente tem muito mecanismo de começar certo. Tem muita forma de começar certo. E poder ter essa cultura. E poder entregar para o usuário que está lá no dia a dia do seu trabalho uma melhoria. Então, o Brasil é um dos países que mais tem casos de burnout, desafio do trabalho, pessoas desengajadas, que estão lá e estão falando assim, eu não queria estar aqui. E quando a pessoa está fazendo isso e ela fala com o cliente percebe que ela não queria estar ali. E aí o cliente que percebe que quem não quer atender ele, não quer comprar dessa pessoa, porque não vai estabelecer confiança. Exato. Então, você tem até um lado de gestão de pessoas associado com isso. Ou daqui a pouco, as pessoas e as empresas já estão tendo o seguinte comportamento. Eu não quero trabalhar num lugar que não tem IA. Já pensou ter que fazer tudo na mão? E o gestor? Eu não vou contratar quem não sabe fazer IA. Eu vou disponibilizar uma ferramenta que a pessoa não sabe usar? Vai ser um novo pré-requisito. Já é. Exato. Já é. Então, assim, como que você entrega isso de uma forma segura, bacana, né? Então, soluções prontas, como essas que a gente falou, um Copilot do 365, por exemplo, que já vem empacotada, pronta, pré-formatada para você ter o menor risco possível, e ainda tem coisas que você tem que fazer em torno para poder usar da melhor forma, claro, nada chega e assim, mas você não arriscar o seu negócio e também não evitar de se beneficiar da tecnologia porque você tem o medo que você falou, né? Então, eu acho que a gente está nessa transição. Quem está fazendo direito está colhendo muita coisa. Então, está público aqui, né? O Barclays, que é um banco lá no Reino Unido, está fazendo rollout para 100 mil usuários de Copilot. Imagina 100 mil usuários com um copiloto todo dia, ajudando os caras a fazerem tudo o que eles fazem dentro de um banco. Não são 100 mil usuários de tecnologia. São todos. Então você está falando assim, eu vou ajudar que a minha empresa inteira tenha um nível de eficiência em tudo muito maior. E aí a gente começa a ver o descolamento das verticais. Então, se esse banco vai ter algum copiloto para todo mundo e esse outro não, qual o tempo de resposta de cada um deles? Então agora a gente vai ter que dar um jeito de equalizar isso. Exatamente. E existe uma boa gama de soluções de prateleira prontas que entregam para os clientes essa possibilidade de equalizar isso. Quando essa cultura ela se equalizar um pouco, aí nós vamos para a diferenciação. Aí eu aprendi um pouco. Aí eu vou fazer um processo de negócio meu, específico, uma interface com um cliente nova, uma solução nova, uma implementação nova, uma ferramenta que ajuda a fazer uma implementação de sistema exclusiva, uma propriedade intelectual minha construída em cima de uma plataforma. Aí você vai para uma diferenciação única que o vizinho não vai ter. É para lá que a gente está indo. Mas é difícil você chegar aqui se você nem deu o primeiro passinho. Exato. Né? E para quem está começando, você deu um exemplo de um case de sucesso, porque eu percebo que não está associado à quantidade de usuário. Lógico que você citou um banco com 100 mil usuários, mas Sim. também talvez tem aquela empresa, um SMB, com 50, 100 usuários. O que tem em comum que você poderia trazer até de recomendação, que seria a jornada, não ideal, mas mais recomendada, viável para que essas empresas, né, comece também a seguir essa trajetória. Porque um outro empecilho que a gente encontra bastante, Edinho, é a questão do medo do custo. Uhum. IA é caro. IA é muito caro. Aí vai comparar, por exemplo, o ChatGPT. Legal, o ChatGPT você coloca $10 ali, você faz bastante coisa. Vou falar que não. Mas não, com a ChatGPT mais potente. Aí o pessoal fala assim, não, vamos usar o Copilot. Quanto custa? Como é que funciona essa licença? Não, precisa ser todo para todo mundo. Aí começa a criar... o que é o melhor modelo? Trabalhar com embutido ou vamos trabalhar com o server OpenAI no Azure? Entendeu? Então, todas essas dúvidas geram aquela coisa. É muito custo. É muito caro. Para mim não é agora. E eu acho que tem a ver com isso, com primeiro escolher as áreas e escolher as tecnologias. Então, para clientes que têm o 365 hoje, o Copilot Chat já está lá. Sem custo adicional. Olha que legal. Tá lá, já tá lá. Se você é uma empresa de 50, de 100, de 200, de 500, de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000, tá lá. Então, primeiro, começa com ele.
Qual que é o custo dele? É o custo que você já tinha da sua licença. Você não está que você contratando nenhum adicional. Né? Começa por ali. Faz a implementação disso. Faz a adoção disso. Identifica, então, quais são as áreas que continuam sendo gargalos de processo. E por quê? Que são áreas que estão repetindo o trabalho, que a gente falou ali. Todo mês tem um processo que eu recebo, 20 arquivos, eu junto aqui, e aí 40 pessoas ficam mastigando esses arquivos por uma semana, para depois isso, para depois aquilo. Toda empresa tem áreas hoje que são não produtivas do ponto de vista de resultado de negócio. E a gente entregar a ferramental para essas áreas se paga, porque aí você passa a ter esses retornos que eu dei dos exemplos da própria Microsoft. A gente fala, é o cliente zero, né? A gente com a gente mesmo. Né? Então, casa de ferreiro não é espelho de pau. Não pode ser. Então, foi uma decisão dura. Por quê? Porque o poder computacional para entregar copilots para todos os funcionários da Microsoft poderia ser disponibilizado para clientes. Exato. Mas espera aí. Como que eu vou disponibilizar para clientes? Vamos primeiro fazer a lição de casa aqui? Então, foi feito esse rollout interno. Então, qual que é o começo? Antes de pensar no... Porque eu brinco o seguinte, né? Ninguém acha caro aquilo que dá retorno. Ninguém acha caro aquilo que dá retorno. Se está caro é porque a gente não montou o caso correto. Então, começa pelo que você não tem que comprar nada adicional. Se você já está na família do 365, você já tem o chat. Ele já roda por baixo a tecnologia do ChatGPT por conta da parceria. Ele já está integrado com o seu mundo do 365, você já vai ter um monte de coisa que você pode fazer ali. Então você já de largada tem uma solução na sua mão. Depois você vê quais são os outros copilotos que eu preciso. Você falou de Power BI, para uma área financeira, de repente ali eu vou fazer um investimento porque vale a pena. Né? Eu vou reduzir o meu tempo de um processo que leva uma semana, 2, eu vou reduzir para um dia, eu vou reduzir para meio dia, eu vou reduzir para alguns minutos, talvez. Né? Ah não, agora eu vou com um Copilot para o time de desenvolvimento de software, junto com o GitHub, integrado com o Visual Studio. Vamos para lá. Tem retorno porque eu sou uma empresa que desenvolve muito, eu tenho softwares dentro de casa, ou eu faço softwares para os meus clientes. Sim. Tem retorno. Aí o custo tem retorno. Então aí não é custo, é investimento. É isso que eu ia falar. É mudar essa mentalidade de custo para investimento. Entendeu? Né? Então eu também acho que a gente não deve chegar e comprar todos os copilots e dar para todo mundo. A gente falou de adoção no começo. Não vai ser utilizado. Quais são as áreas que a gente começa? E aí a gente começa a ter benefício de cada uma delas. Mas para democratizar, para criar essa cultura, usar o chat que já está lá. Então você não precisa ter 19 soluções de IA generativa dentro da empresa, não gerenciadas, umas inseguras, umas mais ou menos, umas que a pessoa está usando com uma assinatura pessoal, com o cartão de crédito dela, copiando o dado da empresa. Por quê? Porque eu volto sempre, né? Eu brinco, quando eu falo com gestores, eu falo, não vai brigar com a pessoa que está usando. Vai entregar para ela uma solução bacana. Vai entregar o chat que está dentro do 365 e falar para ela, olha, bacana que você precisa, entendi, nessa solução você usa desse jeito e você resolve sua vida aqui sem você expor a nossa empresa. Sim. Né? Então, eu já tive eventos com áreas jurídicas. Áreas jurídicas estão todas afogadas. Todas. É muito trabalho, é muito documento, é muita leitura, é muita comparação, é muita produção de material para pouca gente. Todas as empresas assim, nossa, meu jurídico hoje vai demorar um pouco. Claro que ele vai demorar. Ele está sobrecarregado. Então é uma área que correu para usar essa tecnologia. Porém, eu brinco e falo, você é do jurídico. Você sabe bastante de responsabilidade. Então você não pode ir para uma tecnologia que você corre o risco de expor a sua empresa para poder acelerar o seu dia a dia. Exato. Aí não compensa, né? Você resolver um problema criando outro, né? É o barato que sai caro, é o barato que sai caro. Então, dá para começar com o chat que não tem custo, na família 365, escolher as áreas que têm trabalhos repetitivos, gargalos, estão dedicando gente e tempo a coisas que não trazem retorno financeiro. Agora eu vou investir um outro copilot aqui. Eu vou investir? Eu vou. Por quê? Porque eu sei qual é o retorno. A gente falou aqui, área de vendas da Microsoft, área de atendimento ao cliente, área de desenvolvimento de produto, como 3 exemplos práticos que trouxeram retornos absurdos. Certamente se pagou. Tá? Uhum. Então, eu diria isso. O caro, o barato, ele é relativo àquilo que você está obtendo de volta.
Exato. Né? Tem Então, que ficar muito claro esse objetivo para não parecer que você só gastou o cara, dinheiro. e muitas vezes o cara não tá no questão de não ter caixa para gastar. Eu acho que não é nem a grana, é o retorno. Exato. Então, a partir do momento que você investiu valor, e não retornou nada, é muito custo. E eu digo que sempre tem algumas contas diferentes para se fazer. Tem a conta mais simples, que eu acho que não é a ideal, que é qual que é o custo, vamos dizer, hora homem daquela pessoa e quantas horas você economiza. Esse é o mais simplificado. Mas é melhor ainda que eu economizo isso e nessas mesmas horas, quanto que a pessoa me retorna? Quanto ela produz a mais? Então, se é uma pessoa da área comercial, qual o salário dela? Quanto ela custa para mim? Você pode fazer essa conta. Mas espera, se eu der para ela mais 10 horas em frente ao cliente por semana, quanto que ela me traz de volta, de retorno? Então, não é só o quanto ela custa, é o quanto ela retorna. Exato. As duas contas têm que ser feitas ao mesmo tempo. E aí, quando você faz essa conta, você fala, opa, eu vou mudar. E eu vou te falar uma coisa. O Satya, né, nosso CEO global, ele está dizendo a seguinte frase que eu acho que é muito válida, que é, a gente falou de vários casos de uso aqui. Os casos de uso ilustram a possibilidade que a tecnologia vai dar. Mas ele diz o seguinte, só olhar casos de uso não vai te trazer resultado. É igual a gente ficar vendo um vídeo de alguém que foi na academia. A gente não emagrece. Não você funciona. Não vai realmente fazer o seu treino. Você vai ter que fazer a sua versão do negócio. Você vai ter que fazer a sua implementação. Você vai ter que ver isso na prática dentro da sua empresa. É óbvio que é legal se inspirar e conhecer casos que nos ajudam a saber os caminhos. Mas você vai precisar fazer o seu próprio caso. Né? E aí, sim, você vai começar a ter retornos. E ainda tem gestores que estão tão avançados no assunto, sabem tanto dos seus processos, que eles nem conta fizeram. Edinho, seguinte, coloquei Copilot para todo mundo na minha área. Eu não quero mais ninguém perdendo tempo e acabou. Eu estou cansado de ver a minha equipe até tarde, virando noite, trabalhando de fim de semana em coisas que podem ser feitas em minutos. O cara falou, eu não vou nem fazer conta. Eu não vou fazer conta. Eu, pessoalmente, hoje, uso todos os dias, o dia inteiro. Eu brinco. Se tirarem, eu pago do bolso. Não dá mais. Não consigo mais ficar sem. Não dá mais para pensar uma vida sem. Né? Não tem como. Então, a gente tem várias tecnologias que foram entrando na nossa vida. Então, se for da internet, né, uma das primeiras comparações que o próprio Satya fez, ele falou, cara, a chegada do computador, a chegada do celular, a chegada da internet e a chegada da IA, da forma que ela está chegando para nós. Não vai sair amanhã. Não vai ser uma coisa que você vai falar, não, eu vou optar por não usar. Está começando a embarcar em tudo, daqui a pouco você nem sabe mais, a gente falou de câmeras, a gente falou de outras tecnologias, vai estar em todo lugar. Então, vamos começar direito, dá para começar sem custo adicional para quem já tem 365, dá para escolher as áreas, dá para ver o retorno, dá para fazer business cases de forma sólida, utilizar, curtir, ter retorno, uma belezinha. Sensacional. Poxa, queria que a gente tivesse tempo para ficar aqui mais 2 horas, mas infelizmente já está caminhando para o fim. Já vou abrir para você, tá, Edinho? Você deixar uma mensagem final. Aí fica a seu critério. De repente, falar um pouquinho de algo que a gente acabou não falando no começo, ou, de repente, fazer esse convite para todo mundo que ainda não colocou esse pezinho na inovação. É contigo. Mas também te agradecer, né, por estar aqui hoje, por compartilhar esse episódio. Sei que você tem um convite bem bacana para fazer pro pessoal. Ó, aqui no canto, por favor, se inscrever no canal. E para quem já se inscreveu, aqui no outro canto, assistir a nossa playlist. Exatamente, a gente está fazendo quase 2 anos de podcast, tem muito conteúdo bacana, então não deixe de conferir. E hoje com o Edinho, foi um prazer te receber aqui, a gente quer te agradecer. Não, prazer todo mesmo. Tenho certeza que quebrou muitos paradigmas, né? As pessoas tinham medos a respeito desse assunto, tenho certeza que agora todo mundo muito mais confiante e conhece um pouco mais da tua história. Eu sempre falo que o podcast dá um privilégio muito grande pra gente, porque tem pessoas que a gente conhece mais o profissional. Sim. E quando a gente conhece um pouquinho dos bastidores, a história, a gente fica mais fã ainda. Pô. E com você não foi diferente. Te agradecer demais. Agora com você, como que as pessoas te acompanham aí na LinkedIn? Eu sei que você é bem presente, mas também deixar o espaço para você deixar sua mensagem final. Tá bom. Não, sim, LinkedIn, acho que eu estou compartilhando bastante coisa desse assunto, por exemplo, porque é uma coisa que eu brinco assim, acho que a gente tem o privilégio de estar no mercado, estar no mundo na hora que isso está acontecendo. Né? Eu acho que você brincou da transição de tecnologias desde a ficha
até a IA até o Copilot, você imagina a distância que a gente está dentro de uma vida. E eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que abraçar a tecnologia com os devidos cuidados, com a responsabilidade correta, né? Buscando as melhores formas de fazer, não tendo esse medo excessivo, não tendo também esse descontrole excessivo. A ousadia excessiva, né? A ousadia é bacana, mas aí a gente traz os pedaços para que as empresas possam funcionar, sabendo que cada uma tá num estágio. E eu acho que isso impacta bastante a vida das pessoas. Então melhora a forma de trabalho, melhora a carga de trabalho, a experiência com as empresas. E aí isso gera ambientes melhores, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar, né? A parte humana da história é usar a tecnologia a favor, para que a gente possa ter nosso dia a dia bacana, para que a gente possa crescer, terminar o trabalho, cuidar da família, estudar, e descansar, e ter o lazer, se possível, né? E poder voltar e no outro dia estar fazendo as coisas da melhor forma possível. Então, super feliz de estar aqui, compartilhar um pouco essa conversa com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina, a gente que agradece em nome de todo o time da Inova. É um prazer te receber. Por favor, volte mais vezes, tá bom? E no LinkedIn, Edson Borges, Edinho. Borges, vai estar lá, Edinho. Tá. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Então, como o Paulo já disse, não deixe de curtir, se inscrever no canal também para vocês receberem a notificação e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.